Oi, gente, que prazer imenso poder estar aqui e falar um pouquinho com vocês sobre as sessões 109 e 110 de Doutrina e Convênios. É a tua casa, um lugar de tua santidade. E melhor ainda poder falar na véspera de uma conferência que todos nós estamos ansiosos, aguardando para ouvir a voz do nosso profeta, dos apóstolos, de tantos líderes inspirados. Tenho certeza que será uma bênção na nossa vida. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso estudo do Vem Segue-me. E olha só, essa sessão é inspiradora. É inspiradora porque ela fala sobre a oração de dedicação do Templo de Kirtland, que é um momento assim memorável. Memorável porque nós que acompanhamos a história, nós vimos o sacrifício dos santos para que esse templo pudesse ser construído. Imaginem vocês que esse templo foi revelado pelo Senhor, assim como a planta desse templo, o modelo, a maneira que ele deveria ter sido construído. E numa época em que os santos estavam passando por muitas provações, que muitos eram muito pobres. Então a gente já consegue ver como um templo ele é sinônimo de sacrifício. Levou 3 anos para a construção. E algumas coisas aconteceram nesse percurso. Muitos santos tiveram que trabalhar em outras regiões, outras comunidades, e tudo que recebiam colocavam, sacrificavam para a construção do templo. Durante esse período, nós vemos como a Sião, que estava sendo erguida em Missouri, como esses santos foram afetados, de como eles foram expulsos de suas terras e de como isso acabou afetando também Kirtland, porque logo tiveram um acampamento de Sião e muitos dos homens tiveram que sair com Joseph. Então, poucos homens ficaram para construir o templo e tiveram muitas dificuldades. Em um determinado período, eles estavam tentando fazer os tijolos e a produção era muito lenta porque faltava mão de obra e a qualidade não estava boa. Então, eles temiam pela construção, com um tijolo que não fosse bom. E olha só como o Pai Celestial, ele sabe todas as coisas, porque aí ele mandou um especialista, ele mandou alguém, uma espécie lá de arquiteto que veio do Canadá. E esse homem foi lá e ensinou um novo método, uma nova maneira de fazer um tijolo diferente. E eles puderam continuar a construção do templo que estava parado. Então a gente sabe que o nosso Pai Celestial, ele sabe o fim desde o princípio. Ele nunca vai dar uma ordem sem que a gente possa realmente cumprir, sem que a gente possa obedecer, como diz lá em 1 Nef. Então ele providencia meios, desde que a gente faça a nossa parte com tudo que a gente pode. Então é uma coisa muito interessante e muito pouco falada a participação das mulheres na construção do Templo de Kirtland. Porque quando esses homens tiveram que sair em missões, tiveram que ir para o acampamento de Sião, muitas vezes ausentes, foram as mulheres que colocaram a mão na massa e fizeram um serviço de pedreiro. É isso mesmo que vocês estão escutando. Um serviço pesado. Assim como elas costuraram, desde o véu do templo, assim como elas estavam alimentando os trabalhadores e como elas doaram, muitas vezes, as suas louças de estimação e o pouco que elas tinham de mais valioso. É muito interessante como as crianças também entraram nesse trabalho. E qual foi o principal trabalho das crianças na construção do templo? As crianças, elas levavam as louças quebradas, porque as mulheres rompiam as suas louças, as suas cerâmicas, e as crianças levavam essas cerâmicas quebradas para que pudessem ser misturadas no reboco, de modo que o reboco do templo dava aquela, vamos dizer assim, aquela sensação de cintilante, de brilhante, para fazer o acabamento. Então, muitas foram as pessoas que estavam aí na linha de frente. E é notável o trabalho das mulheres. Isso me fez refletir muitas coisas. A força que tem a mulher. Outro dia eu estava conversando com o meu marido, porque nós estávamos assistindo um documentário sobre o nazismo.
E eu fiquei impressionada, porque o documentário era sobre a importância das mulheres no nazismo. E elas tiveram uma importância tão grande que eu não imaginava. Eu diria que elas foram as maiores incentivadoras, né, de Hitler e apoiadoras dos seus maridos aí, na linha de combate. E muitas estavam nos centros de concentração. E eu não sabia disso, eu fiquei surpresa e me veio à mente a força que tem uma mulher. Do mesmo jeito que uma mulher pode trabalhar para o mal, como ela pode se erguer uma voz de retidão e trabalhar para o bem. Como as mulheres em todas as épocas e em episódios importantes da história do mundo estiveram à frente. Então que o Senhor nos abençoe como mulheres santas dos últimos dias, para que a gente erga realmente a nossa bandeira de retidão em defender aquilo que nós acreditamos e que nós sabemos que é o correto. E assim foram essas mulheres na construção do templo de Kirtland e incentivando os seus filhos a fazerem o mesmo. Então tem tanta coisa grandiosa que a gente aprende nessa lição que é impressionante. Essa oração dedicatória, Joseph escreveu e leu na ocasião. E eu fico imaginando esse momento sagrado, esse momento assim perfeito. Primeira coisa, né, os santos haviam sacrificado muito, 3 anos aí nessa construção, muitos deles muito pobres, e quando houve a dedicação, muitos queriam estar lá dentro, mas nem todos podiam, porque a construção cabia apenas 1000 pessoas. Então muitos se reuniram nos arredores, muitos se reuniram para ficar do outro lado, como se dissesse, quem sabe, né? Quem sabe eu consigo escutar algo daqui, algo milagroso acontece, porque essas pessoas não podiam entrar. E foi assim fantástico, de modo que a gente conhece aí, que foi como se fosse o dia de Pentecostes moderno. Porque nessa ocasião, muitos foram os que falaram em línguas. Inclusive se diz, né, que muitas pessoas de regiões vizinhas, que não eram membros da igreja, vieram ver o que acontecia. Porque se ouviu uma voz que vinha de todo o templo, que enchia o ar. Viram aí uma coluna de fogo em cima do templo. Então, foi realmente uma ocasião que muitos milagres aconteceram. Santos falaram em línguas, né? Outros viram anjos, sentaram ao lado de anjos. Houve, né, quem disse que João, o apóstolo, o amado, estava presente. E tantos outros nesse momento solene. E essa oração dedicatória, ela se tornou um padrão, um modelo, no sentido de que hoje essa oração ela também é escrita. E é muito interessante a gente observar as orações dedicatórias e o que elas contêm, porque muitas vezes elas vão dizer muitas coisas específicas para uma determinada região, como foi o que aconteceu. Muitas coisas dessa oração dedicatória estavam bem relacionadas com o momento que os santos estavam vivendo. Então, eu não sei se vocês sabem, mas no site da igreja está disponível, né, ao público, para quem queira ver, as orações dedicatórias de todos os templos. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir lá pesquisar a oração dedicatória do Templo de Curitiba, ou do Templo de Recife, do Templo de São Paulo, e ver que coisas específicas o Senhor está falando para quem mora nessa determinada região. E por que eu estou falando isso? É tão interessante. Uma das coisas que os santos estavam passando e haviam passado aí, né, era a perseguição em relação à igreja. E nós vimos como no Missouri a turba, né, feriu pessoas, expulsou pessoas, eles estavam dispostos a tudo. E como esses santos tiveram que deixar as suas terras, as suas casas, que eram legítimas, que eram legais, que eram propriedades deles, né, e como eles foram aí pisoteados, né, e humilhados. E nessa oração dedicatória, Joseph ele fala uma coisa interessante, ele fala sobre o sofrimento dos santos no Missouri, e que o Senhor os perdoasse, né? Que orava para que eles fossem perdoados dos seus pecados. Mas caso eles não se perdoassem, que o Senhor, né, mostrasse o seu poder.
E isso é muito interessante, porque eles não se arrependem. E a gente vai ver que mais adiante, por não se arrepender, realmente, né, o nosso Salvador Jesus Cristo mostrou o seu poder. E esse povo, né, o estado do Missouri, ele foi completamente arrasado quando aconteceu a guerra civil. Então o Senhor cumpre as suas promessas. E está lá, na oração dedicatória. Uma outra coisa que está na oração dedicatória que me chamou muito a atenção é em relação ao templo de Kirtland. Que esse templo, a sua fama, chegaria longe, chegaria internacionalmente, né? Ele fala que chegaria, seria conhecido em todo o mundo, em terras estrangeiras. E olha só, eu estou aqui hoje, né? Brasil, São Paulo, falando sobre o templo de Kirtland, que nós sabemos que está aí na história da igreja. Esse local histórico e que a sua fama se espalhou por todo o mundo. Então, uma oração dedicatória, ela sempre traz promessas, ela fala sobre bênçãos, ela fala sobre sacrifícios. Então, que a gente possa realmente prestar atenção nessas orações dedicatórias e ter a curiosidade, vamos pesquisar um pouquinho sobre as nossas orações dedicatórias naqueles templos aí que nós já visitamos ou naqueles que estão na nossa região. E quem sabe vamos descobrir verdadeiras inspirações para a nossa vida. Quando nós pensamos no templo de Kirtland, nós pensamos no sacrifício, nós pensamos em como aquelas pessoas dedicaram o seu tempo, dedicaram a sua vida para que esse momento acontecesse. E quando esse momento aconteceu, foi aquela assembleia solene que o Senhor fala nas Escrituras, que as pessoas puderam ser investidos do poder do alto. E por que foram investidos do poder do alto? Porque nessa ocasião, né, dentro do templo de Kirtland, apareceu o Salvador Jesus Cristo para Joseph Smith e Oliver Cowdery. Olha só que privilégio. E a descrição nessa sessão 110 é algo assim indescritível, porque fala desse Salvador, né, desse Redentor do mundo que aparece totalmente glorificado, com seu corpo ressurreto. Gente, é uma coisa assim divina. Então, essa luz, essa glória, né, esse embalsamado de ouro, né, que é toda essa descrição do Salvador, é sem palavras, é só realmente lendo e sentindo. Mas o que é interessante é que nesse momento também Joseph recebe chaves, né, ele recebe as chaves do sacerdócio. A gente sabe que receber essas chaves é extremamente importante para que ordenanças sejam realizadas para a nossa salvação. Então ele recebe nessa ocasião a visita de Moisés, né? Moisés que traz as chaves da coligação de Israel. Essa família toda humana conectada, né? Desde as tribos de Israel, as tribos perdidas, essa reunião de tudo. Nesse momento também ele recebe as chaves de Elias, Elias o profeta, aquele que tem o poder selador, né, de ligar o coração dos pais aos filhos. E aí ele recebe também as chaves de um outro Elias, que não fica claro, que não fica explícito para a gente quem seria esse Elias, que traz a chave do convênio de Abraão. Quando a gente estudou a seção 27, Doutrina e Convênios, o Senhor fala para Joseph que ele receberia as chaves de Moroni, que seriam a chave da vara de Efraim, o livro de Mórmon, e que ele recebia as chaves de um Elias que viria restaurar, né, a plenitude, a chave de todas as dispensações. E que esse Elias era o anjo Gabriel, aquele que apareceu e anunciou o nascimento de João Batista, e que nós sabemos através de revelação que se trata de Noé. Então, o presidente Joseph Fielding Smith, o profeta, ele falou, né, e essa citação está no manual do Instituto, que esse Elias, né, que aparece aí no templo de Kirtland, nós sabemos que Elias é um título, ele acredita, né, que tenha sido Noé que veio trazer essas chaves de todas as dispensações.
Por outro lado, depois alguns historiadores, alguns estudiosos levantaram uma dúvida, porque nessa sessão fala que ele trouxe as chaves do convênio abraâmico. Então, nós não sabemos exatamente. Eu acredito, né, eu vou na linha de raciocínio do que disse o profeta do Senhor, Joseph Fielding Smith, que possivelmente aí deve ter sido Noé, né? Mas a gente não sabe com exatidão. Mas sabemos que muitas coisas ainda serão reveladas. Mas o mais importante é saber que essa é a igreja que trabalha, né, sob a ministração do sacerdócio e que trabalha com uma linhagem direta de autoridade do Salvador Jesus Cristo, e que o profeta recebeu as chaves para poder dirigir, para poder presidir, e as chaves dessa dispensação, assim como as chaves do convênio de Abraão, né? Essa oportunidade que, por conta disso, essa oportunidade que todos nós podemos de chegar, de alcançar o reino celestial, por termos sido incluídos nesse convênio. Uma coisa muito interessante é que o Salvador aparece no templo de Kirtland. O Salvador é um sinônimo de sacrifício, do seu próprio sacrifício expiatório. Então, quando nós pensamos em templos, é um sinônimo de sacrifício. E o Senhor fala, né, que aceitou o sacrifício do seu povo, que ele aceitava aquela oferta. E isso é magnífico. Então, que nós possamos realmente pensar: o que eu estou sacrificando em prol do Senhor? Estou disposta a fazer sacrifícios? Consigo enxergar mais além dessa terra? Ou estão tão presas às coisas do mundo que de repente talvez eu não conseguisse me desfazer da minha louça, ou do meu colar, ou de algo que eu estimo muito, para poder doar ao Senhor? Doar para que mais pessoas sejam abençoadas. E nesse momento lindo que foi o templo de Kirtland, o momento da dedicação de um templo, quando tantos milagres aconteceram e tantos foram fortalecidos, que nós possamos lembrar que hoje nós temos templos cada vez mais perto e que muitas vezes a gente não dá o valor que deveria. Eu nunca vou esquecer, já comentei com vocês em vídeo, do sacrifício que a minha família fez para vir ao templo. Quando nós entramos na igreja, meu pai e minha mãe começou a fazer as aulas do casamento celestial, de como conseguir um casamento celestial. E um dia, em uma reunião familiar, eles falaram sobre isso. Minha mãe disse: não, nós precisamos ir ao templo, vamos fazer uma meta. Nós morávamos em Recife, o templo único do Brasil na época era o Templo de São Paulo. Nós ainda éramos membros novos da igreja, todos os filhos, ninguém trabalhava, todo mundo ainda era de menor. Eu tinha apenas uma irmã que tinha feito 18 anos nessa ocasião. E todos nós aprendemos aí que se a gente quisesse ir ao templo, precisávamos fazer o nosso sacrifício, precisávamos trabalhar, precisávamos economizar, precisávamos fazer alguma coisa. Eu lembro que foi um ano de muito aperto, porque naquele ano a gente decidiu que não compraria roupa nova, que não faríamos passeios custosos, todo o dinheiro que a gente pegava era para juntar para ir ao templo. E mais, se quebrasse alguma coisa dentro de casa, a gente não consertava. E eu lembro que a gente quebrou liquidificador, quebramos geladeira, quebramos TV. Gente, foi um ano aí e a gente não consertou nada. O foco era somente ir à casa do Senhor. E quando nós passamos esse um ano economizando, nessa época não existiam caravanas ainda, a minha família comprou as passagens, nós de ônibus, era muito caro de avião. De ônibus, nós viemos para o templo em São Paulo, éramos 4 filhos, meu irmão ainda praticamente um bebê, que ele tinha aí 1 aninho de idade. E eu nunca vou esquecer da emoção, daquele momento. E de como nós somos ajudados também. Tinha um missionário que nos ensinou e disse: olha, vocês ficam na minha casa, porque senão seriam mais gastos. Imagina a gente pagar o alojamento, tudo isso. Então nós ficamos na casa dele, na Vila Mariana, o Helder Santana. Que bênção foi na nossa vida. E mais, ele foi com a esposa dele nos buscar quando a gente chegou da rodoviária.
E eu lembro que a gente foi pegar o metrô e nós não sabíamos sequer colocar o bilhete na catraca do metrô porque a gente não estava acostumado. Nessa época nem metrô tinha, né, em Recife. E eles foram nos buscar, tiveram que ir em 2 carros para que coubesse toda a minha família, as nossas bagagens. E quando nós nos reunimos no templo em família para o nosso selamento, foi um momento sublime. Já se passaram tantos anos isso, né, gente? É quase 40 anos. E é maravilhoso reviver essa história. É maravilhoso reviver essa história. Saber que podemos estar juntos para sempre, saber que é no templo que podemos encontrar inspirações para a nossa vida, que podemos encontrar paz e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha mais vontade de ir a essa casa santa, né? Às vezes eu digo que preciso me arrepender, ir mais ao templo, né? Colocar menos desculpas. Então, que assim seja com todos nós. Eu aproveito esse momento de emoção. Hoje à noite tem uma live no canal Membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fui convidada pela Sara e quem puder e quiser podem lá prestigiar esse momento e vamos para a conferência. Vamos para a conferência, ouvir a voz dos nossos profetas vivos, nos tornar pessoas melhores. Ótima semana, gente!